Olá pessoal, bem-vindos à aula número 2 do módulo número 3 do curso Ter ou Não Ter Filhos, o que a psicologia tinha a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Esta é a nossa última aula e vai ser uma aula muito bacana porque depois de toda a quantidade de informação relacionada à historicidade, relacionada à teoria, relacionada às diversas variáveis que influenciam na tomada de decisões reprodutivas, depois de todo o falado em relação às pesquisas, agora a gente vai falar da importância do estudo da tomada de decisões reprodutivas em campos muito importantes, como o campo da saúde reprodutiva, da saúde sexual, dos direitos sexuais e reprodutivos, da planificação familiar. Todas essas políticas públicas que são tão importantes para permear alguns aspectos que têm que ser pensados, refletidos e considerados para uma adequada saúde integral do indivíduo. E falando de saúde integral do indivíduo, no mundo, em diferentes países do mundo, baixo diferentes tipos de concepções teóricas, está se considerando com maior atenção o que tem a ver com a saúde sexual, com a saúde reprodutiva, aparecendo políticas públicas e programas de saúde focadas nesse componente tão importante, considerando agora o bem-estar integral que abarca também aspectos sexuais e reprodutivos, já não só aspecto de doença, enfermidade direcionadas a um determinado campo, sino focados no indivíduo como um ser integral com diferentes campos de ação e diferentes aspectos que devem ser considerados para seu adequado bem-estar. Então, qual é o foco da atualidade de fazer estudos e políticas, pesquisas e todo esse conjunto de elementos relacionados à saúde sexual e reprodutiva? Partindo do ponto que a capacidade ou incapacidade do ser humano de regular ou controlar a sua própria fecundidade afeta a saúde e o bem-estar da pessoa involucrada. E o fato de não poder ter filhos, ou não poder escolher não ter filhos, o fato de não ter a capacidade de uma livre escolha, constitui uma violação dos direitos humanos fundamentais. Então, se parte em relação a isso para poder entender um pouco a importância de conhecer esse tipo de conceitos e de poder juntar o conceito da tomada de decisões e todo esse arcabouço teórico com aspectos de política pública, de saúde sexual e reprodutiva mesmo. Então vamos falar um pouco da evolução desse conceito de saúde sexual, de saúde reprodutiva e de direitos sexuais e reprodutivos. Vamos começar um pouco que vamos a descrever um pouco que nos anos 60, na década dos anos 60, começou a empezar atividades de transcendência em relação ao aspecto da saúde sexual e ao aspecto da saúde reprodutiva, com atividades anticonceptivas, com atividades contraceptivas, com atividades de planificação familiar, produto de todas essas lutas feministas que aconteceram com a intenção de dar uma escolha especificamente relacionada, num primeiro momento, à mulher. E em alguns países começaram também a pensar-se esses conceitos de direito ao aborto, de escolha de determinado tipo de decisões posteriores à gravidez. E esse tipo de reflexões sobre esses conceitos começou a ser pensado basicamente pensando-se na população de mulheres em idade fértil, nos inícios. Mas posteriormente, já nos anos 80, na década dos 80, a planificação familiar integrou-se nos serviços de saúde materno-infantil. Então, virou uma política pública mesma. As mulheres já tinham a planificação familiar como parte de todo esse processo de cuidado prévio à gravidez, durante a gravidez e posterior à gravidez, que é uma coisa que não acontecia na década dos 60. E também começou uma coisa muito importante, a olhar os adolescentes como população em risco, porque eram pessoas que não tinham informação e que estavam em um contexto que tinha fatores de risco muito grandes. Então começou a se pensar em trazer para essas pessoas informação para tentar chegar a essa população com a intenção de que não tenham gravidezes não planificadas. Já nos anos 90, na década dos 90, já começou um pouco mais a se deixar essa limitação relacionada à planificação familiar, relacionada a aspectos de contracepção, que era
por exemplo, nos 80, muito limitada a certo grupo de populações. Já nos 90 começou a generalizar-se de uma maneira mais, não extrema, de uma maneira com o jeito de chegar um pouco mais a diferentes populações e também orientada toda essa ideia de conceito de planificação mesma, de planificação familiar e de direitos sexuais e reprodutivos a ser pensado em relação ao indivíduo, não só a mulher, sino também ao indivíduo, seja em qualquer etapa da vida desse indivíduo. E adicionando uma coisa muito importante que na atualidade está em uma luta constante, que é a perspectiva de gênero, a perspectiva de igualdade de gênero. Então, partindo já a uma concepção de saúde reprodutiva, que tem como ponto de partida o conceito geral de saúde da Organização Mundial da Saúde, se considera então a saúde reprodutiva como o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, como tem a ver com o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que também fala disso, que não é só ausência de doença, mas na saúde reprodutiva se fala em todas as questões relativas ao sistema reprodutivo e às suas funções e aos seus processos. Então, abarcaria o fato de ter uma vida sexual satisfatória e segura, além de ter a capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir quantos filhos você quer ter, quando quer ter esses filhos e como você quer ter esses filhos. Também o direito de homens e mulheres a serem informados e a terem acesso a métodos contraceptivos e o direito a acesso a serviços de saúde apropriados, né? Que tem a ver com irem com segurança através da gravidez e fornecer aos casais a melhor chance de ter bebês saudáveis. Basicamente, isso abarca a saúde reprodutiva. E a gente tem que entender que todo esse conceito de saúde reprodutiva é um processo que abrange a vida toda do indivíduo, porque parte de todo o desenvolvimento humano. E vou dar uns exemplos em relação a isso. Abarca desde aspectos prévios à gravidez, com a preparação antes da concepção, essa preparação que na atualidade acontece como conciliação dos casais, como acordos do casal para a preparação mesma prévias à gravidez, também posteriormente a essa preparação, já a mesma gravidez, os cuidados da gravidez, os cuidados do parto, o cuidado de um pós-parto seguro. Posteriormente a isso, quando a gente já tem uma criança, na formação de atitudes sobre o relacionamento, sobre o comportamento sexual e reprodutivo, que vem desde idades muito cedo, desde que uma pessoa é criancinha, bem determinado tipo de atitudes e transmitido determinados valores que essa criança vai ir desenvolvendo ao longo de todo esse processo de desenvolvimento humano. Já na adolescência, essas ideias, essas atitudes, essas crenças, toda aquela coisa que a criancinha se alimentou durante todos os primeiros anos, vai já ter uma parte prática na adolescência, porque tem todo o despertar sexual, todo o aspecto de se relacionar com o outro romanticamente, sexualmente. Aí vem a ver também todo esse aspecto da proteção em relação às infecções de transmissão sexual e diversas doenças de transmissão sexual. E continuamos com o desenvolvimento humano e entramos à parte da adultez, que já a maioria de nós a entendemos mesmo como um aspecto de reprodução mesma, porque é na adultez onde a pessoa já começa a fazer uma escolha reprodutiva de um número, de um tempo, de um parceiro ou uma parceira determinado para ter esse filho, porque se fala já em uma conformação de uma família. E finalizamos no período da velhice, no qual também existem aspectos relacionados às mudanças hormonais próprias do envelhecimento e uma mudança nas relações familiares, porque o pai que antes era, agora fica numa hierarquia menor e tem outro tipo de responsabilidades, outro tipo de roles, outro tipo de limitações e recursos que deveriam ser abordados adequadamente para que todo esse processo de envelhecimento e de troca de papéis também fique tranquilo, uma transição adequada, saudável
e adaptável. Então, dá para ver que durante todo o processo da vida a gente pode falar de saúde reprodutiva. Então, vira isso o eixo principal da promoção e proteção de saúde, considerando que permeia diferentes aspectos, diferentes etapas, em diferentes maneiras, a vida do ser humano. Agora vamos falando do conceito de saúde sexual. A gente falou do conceito de saúde reprodutiva. E a diferença com o conceito de saúde sexual é que este tipo de conceito abarca aspectos da sexualidade não necessariamente relacionados à reprodução. Pensemos nisso. Nos anos 50, provavelmente, o ato sexual estava diretamente relacionado ao ato reprodutivo, porque não se tinha os recursos para fazer uma separação necessária. Na atualidade, as pessoas podem ter atos sexuais que não necessariamente acabarão em gravidez ou não necessariamente acabarão em reprodução. A saúde sexual abarca, na atualidade, o reconhecer o fato de que as pessoas podem ter sexo só por o fato de ter sexo, só por o fato de obter prazer, não apenas com uma possibilidade de reprodução, e que a pessoa tem necessidades de saúde específicas com esse fato de realização de atos sexuais por fins de prazer. Então, no termo da saúde sexual, é o fato de ter uma vida responsável, satisfatória, responsável na sexualidade, olha aí, no todo tipo de responsabilidade se abarca aqui. Satisfatória, segura, livre de medo, de vergonha, de culpa e de falsas crenças relacionadas à sexualidade. Crenças que a gente pode lembrar que vão virando conforme também novos tipos de ideias vão se posicionando na sociedade. A gente tinha muitos tabus em relação a diferentes aspectos da sexualidade, do sexo, especialmente a mulher. Também o homem tem algumas ideias um pouco falsas ou relacionadas à culpa, relacionadas à vergonha, que na atualidade, com este tipo de políticas e desse tipo de enfoques, está se tentando desfazer delas. Existe uma intenção de prever nesse aspecto e tratar as consequências da violência sexual, da coerção, da discriminação em relação ao aspecto sexual. Foca numa abordagem positiva para a sexualidade humana. E como uma abordagem positiva, respeito, prazer, a oportunidade de ter uma sexualidade humana saudável e que possa ser desfrutada, curtida por todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação. Mas tentando que todas as características sejam cobertas, tanto do aspecto sexual e do aspecto reprodutivo. Na atualidade se fala assim do termo de saúde sexual e reprodutiva, mas eu quis fazer uma diferenciação para entender que no campo da saúde sexual abarca aspectos de prazer, aspectos da possibilidade de desfrutar sem necessidade de que isso seja relacionado especificamente à reprodução, que é o curtir do jeito que uma pessoa quer curtir, com o parceiro que você queira ter, a quantidade de vezes que você quer ter sexo e nas condições que você queira fazer. Então, continuamos. A saúde sexual e reprodutiva é um componente importante na saúde, ficou claro, de homens e de mulheres. Embora, para ser muito realistas, existe uma crítica maior às considerações relacionadas às mulheres. Por quê? Porque existe todo um arcabouço social, um conjunto de regras, um conjunto de papéis determinados ao que a mulher tem que fazer, relacionadas especificamente ao seu potencial reprodutivo. Então, o aspecto reprodutivo já depois está ligado ao aspecto feminino e isso fica um pouco bagunçado em relação ao aspecto de saúde sexual. Por quê? Porque fica um pouco difícil para algumas pessoas e em alguns contextos diferenciar o fato de que a mulher agora tem uma escolha específica e diferenciar também o fato de que pode ser uma escolha que só tenha sexualidade ou aspecto do sexo sem necessidade de um aspecto reprodutivo. Então, não só basta, por exemplo, ter direitos sexuais ou ter direitos reprodutivos, sino também
é necessário que se deem as condições necessárias para exercer esses direitos, as condições sociais, as condições políticas, as condições contextuais específicas e até econômicas. E também o fato de que não só basta ter um direito sexual reprodutivo, sino também a gente se sentir em condições de exercer esses direitos. É por isso que na atualidade está muito se trabalhando em relação ao empoderamento, em relação ao fato de que possamos, como mulheres, de uma ou outra forma, fazer valer os nossos direitos e sentir-nos cômodas, tentando fazer que nossos direitos sejam ouvidos, as nossas vozes sejam ouvidas, as nossas necessidades sejam satisfeitas. E isso é todo um processo de educação em relação a diferentes aspectos, educação em relação à igualdade, uma oportunidade de serviços, para todo mundo, uma oportunidade de ter acesso a métodos contraceptivos eficazes, entre outras coisas. Mas também é importante ter em conta que a outra parte, porque regularmente, para ter uma reprodução específica, é preciso duas partes, um homem e uma mulher. Então, regularmente, se bem é certo, o aspecto da mulher precisa ser olhado com muita cautela, com muito respeito e focar muito em alguns aspectos de política, a gente tampouco pode esquecer na responsabilidade masculina em todo este processo reprodutivo. Por quê? Porque é olhado pouco, é falado pouco em relação ao homem, é falado pouco. Regularmente são vistos em termos indiretos, ou como colaborador, ou como um obstáculo para cumprir com adequados estándares de saúde sexual e reprodutiva ou de direitos sexuais e reprodutivos. Também é importante olhar para o homem como protagonista, com as suas próprias necessidades, com seus próprios preconceitos, com o próprio contexto, com suas próprias limitações e com a sociedade que tem para ele uma determinada função que necessariamente ele deveria cumprir e que limita aspectos e desfrutes em outro tipo de coisas relacionadas à sexualidade e à reprodução e em outras áreas. Então é importante implementar também estratégias que involucrem também ao homem em todo esse processo de escolha reprodutiva. Em relação ao conceito de direitos reprodutivos, a gente já falou de saúde sexual, falou de saúde reprodutiva e agora a gente fala um pouco de direitos reprodutivos. Esses direitos são apoiados por vários direitos humanos e são reconhecidos por entidades internacionais. Então, isso abarca diferentes aspectos, como decidir o número, espaçamento e tempo das crianças. E olha aí, lembram um pouco dessa aula sobre desejos que tinha, desejo de ter ou não ter, desejo de número, desejo de um tempo? Aí está, direitos reprodutivos. A gente tem o direito de decidir sobre isso. E não só isso, ter as informações e os meios para fazer essa escolha, para tomar essa decisão. Então é importante entender aí o aspecto mesmo de que este aspecto deve ser olhado desde um conjunto muito mais além dos métodos contraceptivos mesmos, que parte desde ter todas as informações, todos os recursos para a gente fazer uma escolha adequada. Atingir altos padrões de saúde sexual e reprodutiva é outro direito reprodutivo e tomar essas decisões sem discriminação, coerção ou violência. Mas é importante também entender que, embora a gente tenha direitos reprodutivos, existem restrições culturais dependendo do contexto, das regras, dos deveres, do socialmente aceito em determinados contextos culturais. Então a gente tem também que olhar para esse aspecto e lutar e brigar porque ainda existem espaços onde esses direitos não estão sendo cumpridos e a gente tem que olhar para poder ajudar de uma ou outra forma para o adequado cumprimento de todos esses direitos. Me desculpa. Também se fala um pouco nesses aspectos de que existem direitos, mas também existe desequilíbrio de poder. E esse desequilíbrio de poder, a maioria de vezes, está ligado ao aspecto de gênero, do que uma mulher pode, deve e vai fazer
pelo fato de ser mulher, e o que um homem deve, vai e pode fazer por o fato de ser homem. Então, é importante também entender que seus direitos, desafortunadamente, têm esse tipo de restrições no aspecto de aplicação mesma de seus direitos, e também existe um problema no acesso à informação, acesso aos serviços de saúde, que não ajudam à implementação desses direitos reprodutivos. E em todo esse processo das políticas públicas sendo desenvolvidas na procura de uma adequada saúde sexual e reprodutiva, o planejamento familiar é tomado como um tipo de ajuda em relação à escolha informada. Desafortunadamente, quando as pessoas pensam em planejamento familiar, a primeira coisa que pensam é em método contraceptivo. Só o que eu posso fazer para não ficar grávida. Então, fica um pouco difícil que se limite dessa maneira o planejamento familiar, porque raramente esse planejamento ajuda as mulheres a ponderar totalmente as alternativas e as implicações pessoais das suas escolhas, mas não só da escolha do método contraceptivo que ela vai usar, senão da escolha total, da escolha do fato de ter filhos, do fato de não ter filhos, ou do fato do número determinado e de um tempo determinado para ter esses filhos. Então fica um pouco complicado, porque não está sendo às vezes olhado como um processo multidimensional e especialmente um processo relacional. Muitas vezes porque existe uma despreparação ou pouca informação sobre todo esse processo que se vai dando, que a gente está tentando dar maior informação, considerando os diversos aspectos para que se tenha uma ideia da complexidade mesma do construto e todas as coisas que têm a ver com essa tomada de decisões reprodutivas. Porque existem fatores em diversos níveis e com natureza diversa em toda essa tomada de decisões. Porque a escolha tem o poder mesmo de mudar o mundo. E agora que lembro dessa frase da escolha tem o poder de mudar o mundo, estou lembrando de que existe um relatório feito pelo Fundo de Populações das Nações Unidas, um relatório do 2018 que se chama O Poder da Escolha, Direitos Reprodutivos e Transição Demográfica, um relatório de 150 páginas, um relatório maravilhoso que eu recomendo muito vocês lerem. É mais, eu vou deixar o relatório em PDF, tá? Na pastinha que a gente vai compartilhar depois para você dar uma olhada. Eu amei esse relatório porque faz uma análise bem bacana, bem simples, em palavras bem simples, em relação a como nenhum país do mundo, como em nenhum país do mundo se tem a garantia plena do cumprimento dos direitos reprodutivos, seja em países que têm uma baixa taxa de fertilidade, que tem um filho por mulher, ou países que têm uma alta taxa de fertilidade, 6, 7, 8, existem cada um desses países tem as suas próprias peculiaridades, seus próprios problemas, e que em nenhum desses países, em nenhum país do mundo, se dão as garantias plenas dos direitos reprodutivos, porque na maioria não consegue ter o número de filhos que deseja. E faz uma análise bem interessante de países que têm uma quantidade elevada de filhos por mulher, países que têm uma quantidade mínima de filhos por mulher, como são as políticas públicas em cada um desses países, o que se pretende fazer, qual é o impacto de ambas as situações, e também fala daqueles países que estão no nível, na taxa de reposição populacional, que é 2,1, e como vai se dando todas essas mudanças, todas essas transições, porque é importante. Eu amei esse relatório, eu recomendo para você, vou deixar para que vocês dêem uma olhada. E nesse relatório também se fala um pouco de que não tudo é mesmo negativo, né? Que embora não se cumpra a cabalidade, todas essa garantia plena de direitos reprodutivos, existem melhoras sim, melhoras que em política pública está tentando ser realizadas em diferentes níveis, como por exemplo o acesso a métodos contraceptivos modernos,
a possibilidade, intentam que exista uma maior possibilidade de educação em relação à igualdade, educação integral relacionada à sexualidade, que é uma coisa muito importante para fazer uma escolha adequada, relação à igualdade de gênero, que a gente está muito também falando disso, e que exista um melhor equilíbrio em relação às escolhas e às opções ao redor do mundo, embora seja um trabalho muito difícil, considerando que você tem diversos tipos de condições contextuais e de recursos e de limitações, especialmente. E também pode-se ver que existe o método de aconselhamento reprodutivo, a possibilidade de fazer não só planificação familiar, sino aconselhamento reprodutivo mesmo, que existe essa figura de aconselhamento reprodutivo. Mas, desafortunadamente, uma figura que para mim é tão rica e que poderia ajudar tanto as pessoas a ter uma ideia integrada do que querem fazer com a vida em relação à reprodução, porque a reprodução impacta em todos os aspectos da vida. Esse tipo de aconselhamento reprodutivo se vai dando especialmente em populações que têm determinadas características que eu poderia considerar como características com determinados problemas ou com determinadas limitações físicas, basicamente, de saúde. Eu fiz assim uma pesquisinha rápida para trazer alguns exemplos para você. E, por exemplo, achei aconselhamento reprodutivo em pessoas com diabetes, ou aconselhamento reprodutivo em pessoas com doença cardíaca congênita, ou com doenças inflamatórias intestinais. Aí coloquei nos slides alguns desses exemplos, dessas pesquisas que estão sendo realizadas e como avaliam o aconselhamento reprodutivo nessas realidades. Mas o aconselhamento reprodutivo não deveria ser só para pessoas que têm características que possam limitar de um jeito ou outro ou conseguir a reprodução ou chegar a desenvolver a reprodução e a criança de um filho de uma maneira adequada. Isso não deveria ser para todo mundo, deveria ser parte mesmo desse processo de tomada de decisões reprodutivas, porque é para isso que as pessoas fazem ciência, para isso que as pessoas fazem pesquisa, para tentar que essas pesquisas, essas informações cheguem a desenvolver políticas públicas que cheguem como informação às pessoas que estão fazendo mesmo essas escolhas. Então, o primeiro passo para fazer uma escolha informada sobre um método de planejamento familiar, um método contraceptivo e todo esse tipo de coisas que você vem fazendo, é que a pessoa compreenda suas próprias necessidades, prioridades e intenções reprodutivas. Olha aí, abarca tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente estudou, as nossas motivações, por que eu quero ter filhos, o que está passando pela minha cabeça quando eu estou pensando em ter filhos. Essas concepções que eu tenho, essas crenças estão relacionadas ao quê? O que eu desejo? Quais são as minhas limitações contextuais? Como eu me projeto em relação a isso? Quais são as minhas intenções para posteriormente falar especificamente de condutas reprodutivas? Regularmente se enfoca só no último aspecto, na conduta. Por quê? Porque se pensa só em métodos contraceptivos disponíveis, esquecendo que o modelo tem um conjunto de elementos prévios e que a conduta é a parte final da tomada de decisões reprodutivas. E é por isso que é preciso de uma informação adequada para uma escolha informada e ter uma olhada com tudo que a gente estudou, com toda a informação que a gente tem, para ter uma olhada já integral de que um construto complexo, que é um construto importante para ser pensado, para ser refletido e para se aprofundar em relação a isso. Por quê? Porque não só tem que se pensar na conduta mesma, pró-concepção, contra-concepção, pró-gestação, contra-gestação, sino todo o acabouço prévio a essa conduta específica. Um olhar para todos os fatores que influenciam, individuais, biológicos, contextuais, sociais, e também não esquecer a importância de que esse comportamento reprodutivo regularmente tem a ver com duas pessoas, que é a parte que Warren Miller tanto se
interessou por pesquisar essa interação da DIAD, todo esse conjunto de informações é preciso que se tenham em conta para fazer um aconselhamento reprodutivo, um aconselhamento de planificação familiar, para que realmente os direitos sexuais e reprodutivos possam ser cumpridos, possam chegar às pessoas e a pessoa faça uma escolha realmente informada. E essa era a ideia de deixar a vocês no final do curso com essa reflexão, com essa ideia de que por que é importante toda essa teoria, por que é importante todos esses estudos, porque tem aplicabilidade e estamos em uma situação que é necessário pensar e repensar. Não só a gente, desde a nossa própria individualidade, sino também a gente como orientadores de outras pessoas que chegam a nós, como assistentes, como psicólogos, como educadores, todo esse conjunto e todo esse poder que a gente tem para transmitir essa informação, é importante que a gente tenha muita consciência de como é esse processo e que aspectos devem ser considerados. É por isso que a gente fez esta última aula um pouco mais assim, direcionada a falar dos direitos e do aspecto da planificação mesma, que é tão importante. A gente passou por todo um caminho, por uma estrada muito legal. Tomara que vocês gostaram do curso, tomara que vocês gostaram desta aula, que é uma aula que eu fiz com muito carinho, com a intenção de trazer estas reflexões. Não me queria ir só que vocês pensassem só na teoria e na parte da pesquisa, sino que conectem mais com todos nós, porque é um tema muito importante que precisa ser pesquisado. Então, muito, muito, muito obrigada pela atenção. Bye, bye.